Primeira coisa, vamos aprender a movimentar essa estação. Se eu pegar o scroll do meu mouse, que é a parte do meio aí do meu mouse, e movimentar ela, ele vai dar zoom ou vai retirar esse zoom. A mesma coisa acontece se você apertar. Se você mover para baixo, ele tira o zoom. Se você mover para o lado, ele dá o zoom. Então, você consegue ver esse mesmo procedimento, tanto rolando o seu scroll do mouse, quanto apertando ele. Eu poderia ter um espelhamento do mouse aqui, eu vou programar para uma próxima live, para vocês verem o que eu faço com o mouse. Segundo ponto, se eu quero mover essa estação para a esquerda ou para a direita, eu aperto Ctrl e o botão esquerdo do mouse. Então, ó, eu apertei Ctrl, o botão esquerdo, eu estou movendo para a direita e para a esquerda, e eu estou movendo para cima e para baixo. Então, isso é bom para você reposicionar o seu projeto. Se ele estiver ficando muito carregado, muito pesado, então você reposiciona o seu projeto aqui, ó. Então, Ctrl, aperta o Ctrl do mouse, do teclado, segura, movimenta para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Se você quer girar em torno de um eixo, aperta Ctrl, Shift e o botão esquerdo do mouse. Você vai girar o seu robô em torno do eixo central dele. Qual que é o eixo central, Felipe? O eixo central, ele está exatamente aqui no alinhamento. Veja que eu tenho uma linha vermelha, uma linha verde e uma linha azul. Esse é o meu eixo central. Então, todo o giro que eu estou fazendo em volta do meu robô está em torno do meu eixo central. Beleza? Então, vou reposicionar aqui o meu robô. Então, pronto. Esse é o primeiro ponto, aprender a navegar. Segundo ponto. Ah, Felipe, eu quero adicionar outro robô. Então, onde eu adiciono esse outro robô aqui? Você vai ver aqui, ó, na parte superior aqui no menu, em Home, ABB Library. Clica em ABB Library e aqui estão todos os robôs disponíveis para você utilizar no seu projeto. Então, eu tenho um robô aqui que são os robôs articulados, que é o que eu estou utilizando. Tem um robô aqui que são os colaborativos. Esse meu robô aqui é um robô colaborativo. Tenho esse aqui que são os robôs do tipo Delta, o robô paralelo. Inclusive, eu construí um robô Delta lá no núcleo de pesquisa em que eu sou coordenador. Tem um robô do tipo Scala, nós falamos desse robô na aula passada. Então, são vários robôs que você pode adicionar à sua célula conforme a sua necessidade. Então, quer dizer que existe você tem uma célula com vários robôs? Lógico, você pode ter uma célula com vários robôs. Só que quanto maior é a sua célula dentro do ambiente ABB Studio, mais pesado ele fica, beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mais pesado fica o nosso projeto, mais pesado fica para rodar o programa. Vamos dar continuidade aqui, então. O próximo passo que eu quero mostrar para vocês é como que eu movimento as juntas do meu robô manualmente, para me saber quantas juntas tem esse robô. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, dentro de freehand. O que é freehand? Mãos livres, ou seja, movimento livre com as mãos. Eu tenho essas três opções aqui, ó, que é movimentar junta, movimentar de forma linear e movimentar de forma de orientação. Lembra que eu falei na última aula o seguinte, que os 3 primeiros graus de liberdade, são para posicionamento. Então, você posiciona um objeto utilizando os 3 primeiros graus de liberdade. E você orienta esse objeto utilizando os 3 últimos graus de liberdade. Então, se o seu robô tem 6 graus de liberdade, que a maioria dos robôs colaborativos e industriais tem, 3 são para posicionamento e 3 para orientação. Então, lembrando o que é? Posicionamento é você tirar de um ponto e colocar no outro ponto. A minha lapiseira está aqui, movimentei a minha lapiseira para a direita. No seu caso, eu acho que está para a esquerda. Agora, orientar é você pegar ela em pé e você girar ela. Então, se você pega aqui ela em pé, movimenta e gira, você está utilizando todos os graus de liberdade. Os 3 para posicionamento e os 3 para orientação. Como que eu descubro aqui a parte de posicionamento? Vamos descobrir a quantidade de graus de liberdade. Lembrando que eu já havia falado para vocês na aula passada que um robô ele tem em graus de liberdade a mesma quantidade de juntas. Então, se um robô tem 6 juntas, quer dizer que ele tem 6 graus de liberdade. A liberdade de movimento em torno de si é de 6, é mais ou menos isso. Então, eu clico aqui nessa terceira opção, que é Jog Joint. E se eu vier aqui no meu robô, eu vou dar um Ctrl Shift. Olha, a primeira junta minha está aqui, ó. Então, se eu vier aqui e girar, ó,
Veja que o meu robô, ele está girando. Tá vendo o J1 aqui, ó? Tá J1 menos 22,56 degrees, ou seja, 22,5 graus. É o movimento da minha primeira junta. Então, eu tenho um movimento nesse sentido. Segunda junta, vou dar um Ctrl Shift aqui e eu vou me movimentar aqui, ó. Então, essa seria a minha segunda junta. Essas duas primeiras juntas aqui são para posicionamento. Terceira junta, vamos aqui para nossa terceira. Vou pegar esse carinha aqui, ó, e vou movimentar ele, ó. Essa é a minha terceira junta. Se tem 3 juntas até agora, eu tenho 3 graus de liberdade. Quarta junta, vou reorientar ele aqui e vou movimentar esse cara aqui, ó. Olha lá, quarta junta. Essa seria a minha quarta junta. Quinta junta, vamos pegar ele aqui novamente e vamos movimentar esse aqui, ó. Essa seria a minha quinta junta. Então, tem 5 graus de liberdade? Não, ele tem 6. Porque se eu vier aqui onde eu coloco a minha ferramenta, eu consigo movimentar a minha junta 6 aqui também. Então, esse robô possui 6 graus de liberdade. Os 6 graus de liberdade, os 3 primeiros são para posicionamento e os 3 últimos são para orientação. Deu para entender? Se deu para entender, coloque nos comentários até agora. Estou entendendo tudo. Lembrando que o objetivo é que você aprenda. Então, não tem sentido você não aprender nessa aula de hoje. Se estiver entendendo, coloque nos comentários. Eu entendi tudo. Beleza? Então, o primeiro movimento aqui foi um movimento de junta. Se eu quiser fazer um movimento, aí eu vim aqui para essa segunda opção, um movimento linear. O que é um movimento linear, gente? É um movimento apenas num eixo. Eu tenho 3 eixos num plano tridimensional, que é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Então, se eu quiser mover somente no meu eixo, olha aqui, ó, eu cliquei aqui e apareceu aqui essa coordenada cartesiana. Se eu quiser mover, vamos clicar aqui na ferramenta de novo, somente no eixo X, eu vou movimentar aqui, ó. Veja que todas as minhas juntas estão movimentando ao mesmo tempo com o propósito de mantê-lo, o eixo X sempre fixo, só movimentar o eixo X. A mesma coisa acontece aqui no eixo Y, olha aqui o eixo Y movimentando, e a mesma coisa acontece aqui no meu eixo Z. Essa é uma das formas de movimentar. Isso aqui é um movimento linear. Várias juntas se movem ao mesmo tempo com o objetivo de movimentar apenas um eixo. Isso em programação de robô é muito bom, cara, porque você garante que o eixo X ele não teve uma mudança ou ele não teve um movimento errado. Por exemplo, se você tem um movimento linear. Movimento de reorientação. Eu posso vir aqui, ó, e reorientar o meu robô. Veja que eu estou reorientando aquela junta. E todo o meu robô, ele se movimenta para que a reorientação seja correta. Então, esses são os 3 tipos de movimento que você pode fazer de forma manual. Existe outra forma de fazer isso? Sim, basta você clicar aqui em CRB, no modelo, aqui é a sua janela de organização do projeto, entendeu? Pode desmarcar aqui, aqui é a janela de organização do projeto e esse é o seu robô. Você vai vir aqui em modificar ou modify e aqui você tem 4 opções. Mecanismo Joint, que é para você movimentar as juntas, mecanismo linear, que é para você movimentar linearmente e mover para uma posição e configuração. Vamos aqui, ó, mecanismo Joint. Quando você clica nele, ele abre aqui para você uma espécie de controle onde você consegue movimentar cada junta. Ó, junta 1, junta 2, junta 3, junta 4, junta 5, junta 6. E ele está numa resolução de 1 grau para movimentar, mas você pode diminuir dependendo da sua precisão. Aqui, mecanismo, vamos fechar aqui e vamos vir aqui, ó, mecanismo linear. Nesse caso aqui, eu vou movimentar só um eixo ou só um outro eixo, conforme a minha necessidade. Eu estou movimentando o eixo, só o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, e rotação em X, rotação em Y, rotação em Z. Esse é um ponto muito importante. E se eu quiser fazer ele movimentar para a posição inicial, que é o home dele, todo robô possui um home, basta eu clicar aqui em Home Position. Beleza? Então, pronto. Vocês aprenderam até agora a movimentar o robô de várias formas diferentes.